Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bibliatalk. É um prazer imenso ter você aqui conosco nessa oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino para receber as notificações todas as vezes que nós soltarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos para que todos nós possamos crescer no nosso conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando a lição do segundo trimestre de 2021 da revista de adultos da editora CPAD. E nessa feita nós estamos estudando essa revista muito importante para o nosso tempo, que traz por título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Hoje nós estamos na nossa lição de número 10 e nessa oportunidade nós vamos estudar sobre o ministério de mestre ou doutor. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu gostaria que você clicasse aqui no card. Lá você vai encontrar todos os vídeos dessa série que nós estamos estudando. E para ministrar essa aula de hoje, eu gostaria que você recebesse nosso querido amigo, o pastor Elias. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio, mais uma vez, poder estar aqui com você para juntos estudarmos a palavra de Deus. O texto áureo está registrado em Romanos capítulo 12, versículo de 6 a 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja ou para edificar a igreja de Cristo. Acho que aqui na lição faltou uma letrinha ali, mas é edificar a igreja de Cristo. A leitura em classe está registrada em Mateus capítulo 7, 28, 29, Atos capítulo 13, verso 1, Romanos capítulo 12, verso 6 a 7, Tiago capítulo 3, verso 1. Vamos começar por Mateus capítulo 7, verso 28, que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos capítulo 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e a Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então nós vemos aqui que o mesmo Deus que chama o presbítero, o evangelista, o pastor, também chama o mestre, o doutor, né? O mestre e o doutor são pessoas que são vocacionadas ao ensino da palavra. E aí nós vemos aqui no final, aqui na conclusão do texto aqui de Tiago, quando ele faz um alerta. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Essa palavra aqui, ela vem trazer para nós um entendimento. Não é que você não deve ser o mestre, porque quem chama é o Senhor. O que você precisa saber e ter cuidado é não ir além daquilo que o Senhor mandou fazer, né? A gente tem, né, no caso do dom profético, né, o ministério profético, melhor dizendo, nós encontramos pessoas que falavam que Jesus, que o Senhor mandou, que Deus autorizou falar, e depois falava coisas além que vinha da mente dele, o achômetro dele. Então, a gente tem que ter convicção daquilo que está fazendo e saber até que ponto nós podemos seguir ou não. E isso tem que ser feito debaixo da unção do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como o próprio Tiago aqui está afirmando, nós seremos, né? Deixa eu voltar aqui no texto de novo. Nós seremos, ou nós receberemos mais duro juízo.
Imagine, Deus manda você entregar uma coisa e você desvirtua tudo aquilo e entrega de uma outra forma. Ou então você entrega a mensagem pela metade e acrescenta algo que você acha que aquilo é que é o certo. Então você vai ser, né, julgado por aquilo que você deixou de fazer ou por aquilo que você fez sem autorização de Deus. Tá certo? Então nós vemos aqui, nunca foi tão necessário como hoje a igreja investir na figura do mestre cristão. Quando o crente é ensinado a estudar a Bíblia para compreender o mundo e a cultura bíblica, relacioná-la com o mundo do século XXI e aplicá-la à vida das pessoas de maneira competente, o risco de sofrermos o engano é amenizado. Para quem pensa ser prejudicial à vida espiritual estudar a Bíblia com seriedade, deveria pensar na elaboração das traduções bíblicas. Por exemplo, disponível no Brasil. Se não houvesse homens e mulheres levantados por Deus e versados na erudição línguas hebraicas, grega, aramaica, egípcia e outras, a cultura oriental, arqueologia, para se achar manuscritos dos mais antigos possíveis, por certo não teríamos a Bíblia traduzida em nosso idioma. Por isso valorize quem se esmera por conhecer mais as Escrituras. Então nós vemos aqui que, além da capacitação espiritual, o ensinador precisa ter muito conhecimento bíblico. Ele tem que ter facilidade, né? Uma certa vez eu ouvi um pastor, escritor, e ele disse que o verdadeiro obreiro, o bom obreiro é aquele que consegue gravar 1000 versículos na decoreba. 1000 versículos, no mínimo. E uma pessoa que estuda a Bíblia e vai decorando os textos, os versículos. Então, com a ajuda do Espírito Santo, ele prepara lá um esboço e quando ele vai pregar, muita coisa que ele vai citar de cor ali, já está na mente, está no coração, e o Espírito Santo faz ele lembrar. E ele aplica e aquilo vem como uma luva. Agora, uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, como é que ele consegue ensinar? Não tem lógica. Então, a pessoa que deseja ser um professor, um mestre, ele tem que estudar. E ele tem que estudar muito mais do que um aluno, ele tem que se deixar gastar. E com a unção do Espírito Santo, ele vai longe. Mas não esquecendo de Tiago, que aquele que é mestre, ele será julgado, principalmente se ele prevaricar naquilo que estava fazendo. A palavra-chave é doutor ou mestre. E doutor ou mestre quer dizer uma pessoa que manifesta sapiência, conhecimento intelectual, linguístico e etc. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofia, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa, conforme está registrado em Romanos 12, verso 7, 1 Timóteo capítulo 4, 13, é uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Então nós vemos aqui que o primeiro mestre por excelência foi Jesus. Então, quando hoje eu me torno mestre, ou você se torna um mestre, você não está sendo muita coisa, não, porque o exemplo e o primeiro foi Jesus. Então, nós estamos sendo imitadores de Cristo. E aí devemos seguir as suas pegadas, os seus passos, para que nós possamos desenvolver essa missão de acordo com a vontade de Deus. Então, nós vemos aqui que Jesus, o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas, diferente dos escribas,
Ele ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Que coisa maravilhosa, né? Então o Senhor sempre tinha uma palavra mansa, uma palavra que penetrava no âmago do cidadão, da pessoa que ouvia. E ali gerava mudança, mudança de atitude, mudança de comportamento. As pessoas eram convencidas das suas falhas, das suas faltas. Veja, por exemplo, Zaqueu. Quando Zaqueu desce e tem aquele encontro com Jesus, e depois de ouvir a palavra do Senhor, ele convencido, ele disse: Senhor, eu estou disposto a devolver 4 vezes mais aquilo que eu usurpei de alguém. Então nós vemos que a palavra do mestre não é uma palavra de espinho, mas é uma palavra de bálsamo. Para aquele que está machucado na alma, ela é um bálsamo. Para aquele que precisa de uma exortação, ela é um alerta, ela é uma exortação. Ela chama a atenção da pessoa. E Jesus abarcava a todos com a sua palavra, até os inimigos. E as duas opções que restavam para elas era ou amar Jesus pelo que ele estava fazendo, ou odiá-lo definitivamente. Mas que eles eram tocados pela palavra do mestre, isso é uma grande verdade. Então nós vemos aqui, em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então nós vemos aqui que Nicodemos era mestre, fazia parte do Senado, né? E ele foi ter um encontro com Jesus e ao conversar com Jesus, ouvir Jesus, ele entendeu que tudo que Jesus fazia, que tudo que Jesus operava, não podia vir de outro lugar se não fosse da parte de Deus. Ele era o mestre por excelência. E Nicodemos se curvou a isso. Ele aceitou isso. Ele não foi como os demais que odiaram o Senhor, que perseguiram o Senhor. Mas Nicodemos, ele se prostrou diante do Senhor, reconheceu a sapiência do mestre, Jesus Cristo, né? A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável o mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era o mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. E isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, uma outra característica que deve estar no mestre ou no doutor, né, nessa pessoa que recebeu o dom do ensino da palavra, é a humildade. A gente vê muitas pessoas de peito empinado por aí, né, de cabeça erguida, né, porque eles se julgam a pessoa mais inteligente, mais intelectual, ele se julga a pessoa que ele sabe mais do que qualquer um outro. Então, muitas das vezes, irmão, acaba trazendo prejuízo para a igreja e talvez até provocando ciúme entre os demais obreiros.
principalmente aqueles que não têm uma boa cultura, não tiveram assim a oportunidade de ir à escola, de estudar, de fazer um colegial, né? Então a gente precisa ter humildade. Não é o grau de conhecimento que você possui, não é o anel de formatura no dedo. Você pode ter feito aí filosofia, ciência, letras, e pode conhecer muito bem a palavra de Deus. Eu tenho muitos amigos pastores que são formados, né, em filosofia, em ciências, né, dão aulas, né, em colégios, em faculdade, pessoas que têm um vasto conhecimento bíblico. Mas se você conversa com essas pessoas, você anda com elas, e se você olha, você não diz que a pessoa tem toda aquela capacidade que tem, porque as pessoas são humildes, né? Não deixa transparecer esse orgulho, esse ego, essa coisa de que ele é mais, que ele sabe mais e que os outros são leigos e não sabem nada. Muitas denominações, elas tratam as pessoas assim. Existem os clérigos, né, que são aqueles que estão no patamar mais acima, que são os detentores do conhecimento, e os leigos, que são as pessoas que não sabem nada e que são guiadas pelo clérigo. Então, quando você tem esse tipo de coisa dentro da comunidade, seja cristã ou não, a tendência geralmente é você dominar aquelas pessoas através do intelecto, porque aquelas pessoas, elas não são capazes de raciocinar, de entender muitas coisas. Então elas aceitam porque você muitas das vezes subjuga elas a aceitar e a fazer aquilo. Amém? Outro ponto aqui, uma ordem de Jesus: antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus após a descida do Espírito Santo. O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então nós vemos aqui que a capacitação veio a Pedro através do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito e cheios do poder. Trazendo para a nossa realidade, nós não podemos nos descuidar da nossa formação acadêmica, né? Se você está estudando, conclua seus estudos, conclua o segundo grau. Se você tem vocação para o ministério, procure um seminário teológico, estude. Se você tem condição de pagar uma faculdade, faça uma faculdade. Ou faça uma faculdade teológica, né? Existem muitas faculdades que têm bacharel, mestrado, doutorado em teologia. Se aprimore, estude, para que você seja, como diz Paulo a Timóteo, né, um pregador que maneja bem a palavra do Evangelho e não tem do que se envergonhar, né? Então é assim que tem que ser. É claro que o Espírito Santo capacita, que o Senhor dá a palavra, mas quanto mais você aprender, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você aprender academicamente aquilo que precisa, você terá muito mais facilidade para ministrar a palavra do Senhor, para trazer ao conhecimento das pessoas aquilo que elas precisam. Louvado seja o nome do Senhor. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então nós vemos aqui que a igreja primitiva, ela começou através da primeira pregação ali na frente do cenáculo. Quase 3.000 almas aceitou Jesus.
E elas permaneceram firmes porque aquele discurso de Pedro, aquele ensinamento de Pedro não acabou ali. Mas continuou, Pedro continuou pregando, ensinando, e diz aqui que a igreja, que a comunidade, elas estavam ali constantemente no templo, né? Se firmaram ali e seguia tudo certinho, na oração, no partir do pão, na ministração da palavra. Então, o poder veio e capacitou a todos aqueles que estavam ali. O mesmo poder que agiu é o mesmo que ainda age hoje. O Espírito Santo está conosco e os dons estão disponíveis a todos e quanto quiserem ser útil para a edificação da igreja do Senhor na terra. Diz aqui ainda, os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos, nos lares, falando aos anciãos de Éfeso. O apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que a igreja não começou com o majestoso templo. Eles não ocuparam o templo de Jerusalém. Tá? Então, o trabalho era nas casas, com pequenos grupos. Há muitos anos atrás surgiu um movimento chamado G12. Então era mais ou menos aquele tipo lá. Talvez você conheça ou tenha ouvido falar do G12. Eram células. Então o trabalho começava na casa, depois ia na outra casa, depois na outra casa, entendeu? E assim Paulo também iniciou o ministério por onde passou da mesma forma. Ele não chegou em Antioquia e em outras cidades que ele visitou, chegando lá já procurando salão, alugando salão, para alugar, para montar ali uma igreja, um templo. Igreja fulano de tal. Não. O trabalho era no mano a mano. Era onde tinha a oportunidade de falar de Jesus, ali ele falava. E as pessoas que aceitavam a Jesus ali, cediam seus lares para que as reuniões continuassem. Era assim que funcionava. Amém? Louvado seja Deus por isso. Terceiro e último tópico vem falar sobre uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Então, um ponto que nos chama a atenção aqui o comentarista é que Deus chama as pessoas, mas essas pessoas elas precisam ser treinadas. E o treinamento dessas pessoas, para que elas tenham aí um vasto conhecimento bíblico, exegético, é através dos cursos teológicos. Bacharel em teologia, pode ser um médio em teologia, depois de formado em bacharel pode fazer um mestrado, um doutorado, e quanto mais ele for fazendo, for se reciclando, maior conhecimento ele vai obtendo. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai ter muito mais facilidade para poder ensinar a igreja. E seria necessário que em cada congregação local tivesse um mestre para ensinar, pessoa capacitada para ensinar. Mas, infelizmente, não existe. Muitas igrejas são carentes de ensino, né? Muitas das vezes, o dirigente que está na direção do trabalho não tem um conhecimento profundo acerca das coisas de Deus. Então, tem muita dificuldade para ministrar a palavra. Eu conheço pessoas que todos os cultos de doutrina e culto de família, culto que a gente costumava chamar de culto evangelístico, que são os cultos de domingo, ele traz alguém para pregar. Traz alguém para pregar no domingo, convida outro para pregar na terça-feira. Por quê? Porque ele não tem, não tem muita intimidade com o ensinamento, não tem conhecimento. Ele está conduzindo a igreja, dirigindo a igreja, mas ele não tem essa capacitação de ensino,
né? Ele não tem conhecimento de palavra, né? Tropeça muito nas coisas, então é complicado isso aí. E nós não culpamos essas pessoas. Não estou aqui culpando, porque eu sei da necessidade em muitos lugares que não tem obreiro. A necessidade de obreiro é muito grande em muitos lugares. Porque eu digo para você com sinceridade, meu querido, que muitos homens, pastores, evangelistas, né, que hoje são versados nas mais diversas, no mais diversos conhecimentos, né, doutores, mestre, né, profundos conhecedores da Bíblia, eles não querem sair dos grandes centros. Eles estão nas catedrais. Se você oferecer uma igreja para ele lá no sertão do Ceará, do Piauí, do Maranhão, né, aquela casinha feita de taipa lá, coberta com palha de coqueiro, aqueles irmãos bem humildezinhos, ele não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque ele quer permanecer ali, né, na sede, onde congrega ali 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas. Ele quer ser visto ali. Então não é todo mundo que se dispõe a fazer a obra de Deus. Então quem tem conhecimento quer ficar nos grandes centros. Então o que é que Deus faz? Deus, por misericórdia, ele usa esses irmãos para manter a igreja unida. Agora, um dia, eu e eles e todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. Porque o Senhor não chamou a gente para ficar ostentando, né, desfilando de terno mais caro que possa existir, né, sapato reluzente, né, que nem a gente está acostumado a ver por aí. Deus nos chamou foi para amassar barro mesmo, foi para estar no campo, ter cheiro de ovelha, né, cuidar das ovelhas. É isso que o Senhor requer de nós. Agora, ter o conhecimento. E muitas igrejas poderiam investir nos seus obreiros, mas muitas não fazem isso, né? São poucas as igrejas no Brasil que têm escola teológica, né, que dá um ensino para o obreiro, né, que prepara o obreiro para a seara. A maioria delas não tem. Então, e muitas vezes o irmão que está na frente do trabalho não tem poder financeiro para poder bancar um curso teológico. Porque por mais barato que seja, muitas das vezes, dependendo da região que o irmão está, o irmão vai ter dificuldade para bancar essas mensalidades. Um curso bacharel em teologia é no mínimo 4 anos. Tá? Aí depois tem as outras fases. Se você quer ser só um bacharel, tudo bem, mas depois você pode fazer mestrado, doutorado, e etc e tal. E isso requer dinheiro e tempo. Mas muitas igrejas têm um curso básico em teologia, um curso médio, né? E pode, né, dentro da sua filosofia ministerial, preparar esses obreiros para que eles possam se tornar ferramentas úteis para Deus. Amém? Os requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério de ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam, assim não há verdade nem firmeza nelas. Segundo, tem que ter hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. As pessoas não gostam de ler, mas é necessário ter hábito de ler. E ler o quê? Bíblia, livros evangélicos, entendeu? Quanto mais você lê, mais a sua mente vai se desenvolver. Tá? Terceiro, preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguística, exegética e etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Quarto, um coração em chamas, né? Tem que ter sede e vontade de servir ao Senhor. Então essas são as qualidades que precisa ter um mestre. Ele tem que ser uma pessoa atualizada, né? Tem que conhecer, ter hábito de ler a Bíblia, livros, jornais, revistas. Ele tem que estar inteirado do que acontece dentro do círculo em que ele vive e do que está acontecendo externamente no Brasil e no mundo. Tem que conhecer um pouco de política, de economia,
Ele tem que ter todas as informações possíveis. Por quê? Porque ele é o mestre. Quando ele assume o púlpito da igreja, ele vai ensinar. E os irmãos precisam sair dali conscientizados do que está acontecendo externamente, do que está acontecendo internamente, através do Santo Espírito de Deus. Então essa é a função do mestre. É como se você fosse um professor numa faculdade, numa escola estadual. Você precisa ter conhecimento. Você não pode se apresentar diante dos alunos sem ter estudado a matéria que está sendo dada ali. E como professor você tem que saber de cor e salteado. Porque algum aluno vai perguntar, mas professor, isso assim, assim, assim. E você tem que ter resposta na ponta da língua. Então, essa é a função do mestre. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Esta foi a aula de hoje, espero ter contribuído para o teu crescimento espiritual, para o teu conhecimento. Que Deus te abençoe, te guarde e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado, Pastor Elias, por mais uma aula maravilhosa. Eu tenho certeza que essa aula tocou profundamente no seu coração. Essas aulas desse segundo trimestre da editora CPAD têm tocado poderosamente todas as nossas vidas. Eu tenho certeza que tem feito a diferença aí na sua casa, no seu lar também. Se tem feito a diferença, eu gostaria que você clicasse agora no like desse vídeo, deixasse um comentário pra gente dizendo o que você tem achado desses vídeos, dessa série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Então, para continuar nessa sua jornada, eu gostaria de te indicar algum dos vídeos que está aparecendo aqui na playlist, que está aparecendo aqui, para que você possa continuar nessa sua jornada de conhecer a Deus a cada dia. Eu vejo você no próximo vídeo.